Neste vídeo você vai conhecer comigo a expansão da falsa facção que se diz evangélica Terceiro Comando Puro, que começou no Rio, já está em 9 estados ao redor do Brasil e não para de crescer. Portanto, além de vender drogas, ela tem suas próprias leis, mata seus inimigos, além de extorquir moradores e comerciantes dos locais onde ela domina. Vamos assistir? Então, eu sou Vinícius e, por favor, se inscreva se está gostando. Roda aí. Essas imagens mostram a demolição do que a PM do Rio chamou de resort do tráfico, construído no meio de uma área de proteção ambiental em Parada de Lucas pelo chefe da facção que controla a região. Na mesma operação, em março de 2025, os agentes também derrubaram uma enorme estrela de Davi de neon que brilhava à noite do alto de uma caixa d'água. Ela era o símbolo do que ficou conhecido como Complexo de Israel, um conjunto de 5 comunidades na zona norte do Rio dominadas pelo Terceiro Comando Puro, o TCP, facção que nos últimos anos ficou conhecida pela presença de traficantes que se dizem evangélicos. Mas a queda foi mais simbólica do que prática. O TCP não está encolhido. Pelo contrário, virou a terceira força do crime organizado no Brasil depois do Comando Vermelho de quem é rival e do primeiro comando da capital. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e conto mais nesse vídeo. Antes de mais nada, é importante dizer que, segundo os especialistas com quem eu conversei, a influência de religiões sobre as dinâmicas de poder e do tráfico sempre existiu e não é algo particular ao protestantismo. E que esse fenômeno, agora ligado à fé evangélica, seria um reflexo do próprio avanço dessa religião entre os brasileiros. O TCP, especificamente, nasceu em 2002 como uma dissidência do Terceiro Comando, que, por sua vez, surgiu nos anos 80 em oposição ao Comando Vermelho. Nessas 2 décadas, o grupo se tornou a segunda maior facção do Rio de Janeiro e, mais recentemente, foi além dos limites do Estado e começou uma expansão nacional. O mapeamento feito pela Agência de Inteligência Brasileira, a ABIN, aponta que atualmente ela está no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amapá, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. O que eu acho que vale a gente trazer e que ainda não tem sido amplamente retratado é a ascensão de um terceiro polo de poder. O coordenador-geral de análise de conjuntura nacional da ABIN, Pedro Souza Mesquita, chamou a atenção para esse movimento em uma fala no Congresso em novembro. É justamente a ascensão do Terceiro Comando Puro do Rio de Janeiro em âmbito nacional, replicando em muito o método do próprio Comando Vermelho e ocupando os lugares em que o PCC era predominante e hoje já não é mais, porque cada vez mais olha para fora. Uma das fronteiras cruzadas pela facção recentemente foi o Ceará. Há uns 3 meses, a estrela de Davi começou a aparecer nos muros de cidades como Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza. Em outubro, correu a notícia de que pelo menos 4 terreiros lá tinham sido fechados a mando da facção, que há anos faz coisas parecidas na zona norte do Rio. Eu estive em Fortaleza recentemente e conversei com o delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Márcio Gutierrez, que diz que os casos ainda estão sendo investigados. Desde setembro, eles têm monitorado a movimentação do grupo mais a fim. Segundo a polícia, a entrada no Ceará se deu por meio da aliança com uma facção local, algo que o CV e o PCC também fizeram para crescer nacionalmente. A coordenadora do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, Camila Negrini, comentou que esse é o movimento padrão de expansão das facções criminosas aqui no Brasil. Para as facções menores, a vantagem dessas alianças é que elas entram em redes de solidariedade com grupos maiores, que podem ser um acesso mais fácil a drogas, armas e suporte em casos de conflito com rivais. No caso do Ceará, o grupo é o Guardiões do Estado, GDE, que ficou conhecido lá entre 2017 e 2018 pela violência justamente na disputa com grupos rivais. Isso levou Fortaleza à posição de cidade com maior índice de homicídios no país nessa época. As autoridades locais fizeram um trabalho intenso de repressão e nos últimos anos o grupo perdeu força. E foi nesse cenário de enfraquecimento que membros do GDE passaram a aderir ao TCP. As investigações da polícia mostram que isso aconteceu depois que lideranças da facção cearense fugiram para o Rio de Janeiro e, uma vez lá, passaram a costurar alianças. Uma das características que mais chamam a atenção em relação ao TCP é o narcopentecostalismo, termo que descreve a associação entre traficantes e religiões evangélicas. A existência de traficantes evangélicos, como eu comentei, não é nova e nem começa com o TCP. Quem estuda o assunto frisa bem isso. O fenômeno entra na tendência maior de crescimento das religiões pentecostais no Brasil. O número de adeptos de religiões evangélicas cresceu no Brasil na última década, e entre esses novos fiéis há pessoas de vários perfis, inclusive membros de grupos criminosos. Mas no caso do TCP, a religiosidade vai além da questão individual e transborda para a identidade do grupo. E isso tem chamado a atenção dos pesquisadores. E aí entra a figura do homem que seria um dos principais líderes do grupo, que, segundo
segundo a polícia, controla o complexo de Israel. Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Sabe-se muito pouco sobre a biografia dele. Por exemplo, como ele se converteu. Algumas versões dizem que foi por causa da mãe, outras que ele se ordenou pastor. Ele tem 39 anos e nunca foi preso, está foragido. Fato é que nos últimos anos, mensagens religiosas se espalharam pelos muros do complexo de Israel, ao mesmo tempo que terreiros de Umbanda foram perseguidos. Também já houve denúncias de que igrejas católicas na região foram proibidas de celebrar cerimônias. E chegando até aqui, você talvez esteja se perguntando, mas o traficante evangélico não é um contrassenso? Matar, torturar, extorquir não é o oposto do que se espera de fiéis cristãos? Eu perguntei isso aos especialistas com quem conversei, que responderam que os membros evangélicos do TCT fazem uma interpretação bem particular da Bíblia. Cristina Hintz, pesquisadora associada ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ, apontou que o discurso religioso é usado para embasar uma espécie de guerra espiritual contra os inimigos, do bem contra o mal, e que isso acontece principalmente em confrontos com o CV, tradicionalmente relacionado a regiões de matriz africana. Na comunidade evangélica mais tradicional, a rejeição da ideia de que traficantes possam ser de fato cristãos é muito forte. A lógica é que ser evangélico não significa só aderir às crenças da região, mas ter atos e um estilo de vida de acordo com certos preceitos. Mas, segundo pesquisadores, a religião daria aos membros do TCP uma sensação de pertencimento. O sociólogo Luiz Fábio Silva Paiva, que há mais de 10 anos estuda a formação e a presença de facções no Ceará, destaca esse ponto, ressaltando que CV e PCC também têm uma retórica que gera identificação. O CV é a questão de ser, entre aspas, o próprio crime, uma facção antiga, e o PCC com o discurso dos irmãos do crime, o que ele aponta como um dos fatores para o sucesso da expansão dos dois grupos. E o TCP tem a seu favor justamente o fato de que o pentecostalismo segue crescendo no Brasil. O último censo realizado entre a população carcerária no Ceará, por exemplo, mostrou que 43,2% dos quase 20 mil presos eram evangélicos. Esse percentual é de 26,9% entre a população brasileira, conforme o último censo. Além da religiosidade, a Cristina Hintz chamou a atenção para outras 3 características do grupo. A formação de uma aliança com o PCC, que proporcionou acesso aos mercados internacionais do grupo paulista, a aproximação de grupos milicianos, inclusive com a reprodução de práticas das milícias, como a extorsão, e a relação menos conflituosa com a polícia, o que de forma geral tem evitado confrontos com as forças policiais do Rio de Janeiro. Por outro lado, o TCP vive em guerra contra o CV em busca de domínio territorial. O conflito é alimentado por um arsenal de armas de grosso calibre, fuzis, artefatos explosivos como granadas, drones, que preocupa dentro do contexto de expansão geográfica das duas facções. O temor é que a chegada do TCP a outros estados seja acompanhada de uma intensificação na disputa por comunidades e que isso se reflita em mais mortes em algumas regiões. A gente segue acompanhando esse e outros temas de segurança pública. Eu fico por aqui. Gente, só 2 observações a fazer antes de fechar o vídeo. Para mim, não existe preso lá enjaulado no presídio cristão de verdade. Ele, por medo, se escondendo atrás da Bíblia, fantasia ser um homem de Deus mentirosamente. 2, haja cara de pau, né? O dono do terceiro comando puro, todo poderoso, se intitular pastor, fazendo mal, matando e impondo as suas regras. Enfim, esse é o Mundo Louco. Deixe seu comentário gentil